aí, nação rubro-negra, hoje o vídeo está recheado de muita informação quentinha saindo direto do forno do Mengão. Vamos começar falando sobre as atualizações envolvendo Danilo e Vitão, dois grandes nomes que estão na mira do Flamengo para reforçar o elenco em 2025. Será que vem novidade por aí? Boa! Tem mais. O Atlético está de olho no Bruno Henrique, mas a situação promete ser bem mais complicada do que eles imaginam. Tem muita coisa para a gente detalhar e conversar sobre o Mengão. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Claro, não esquece de deixar aquele like para nos ajudar aí no crescimento do canal. E, como eu sempre falo para vocês, fica comigo até o final, porque no final sempre tem aquelas bombas quentes que vocês gostam e querem dar opinião. Agora sim, vamos pro vídeo. Vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. Vitão, vamos trazer novidades. Internacional, querendo se dar bem em cima do Flamengo. Lohan, Flamengo não gostou da forma de pagamento do CSKA. Nós vamos contar qual foi a forma de pagamento oferecida pelo clube russo. Danilo e Juventus já tem data definida para rescindirem o contrato e assim o jogador ficar livre para, quem sabe, assinar com o Flamengo. Vamos falar também de Atlético Mineiro, achando que Bruno Henrique iria forçar uma saída do Flamengo. Como assim? Eu vou contar para vocês já já. Eu não estou com a camisa da KTO, mas eu estou com a garrafa da KTO, que é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Estou lá falando de Vitão. Pois é, galera. O Internacional, ele não aceitou a proposta do Flamengo. O jogador já deu ok para o Flamengo, contrato de 5 anos. O empresário do jogador viajou a Porto Alegre para poder conversar com o Internacional sobre essa proposta do Flamengo. Repito, o que vai acontecer? Ou o Flamengo contrata o jogador, ou o jogador vai conseguir uma boa renovação de contrato no Internacional. Não faz o menor sentido o Internacional recusar e não dar uma valorização ao jogador que vem recebendo proposta. Não foi só do Flamengo. Recentemente, Betis quase levou o jogador. Então, no fim das contas, eu acho que isso que vai acontecer. Para o Flamengo, sabe o que eles pedem? 10 milhões de euros em dinheiro. O valor da venda do Thiago Maia ainda pagar 4 milhões de euros, já totalizando 14 milhões de euros. E agora eles querem mais um jogador na troca, um jogador que interesse ao Internacional. Que é isso, meu Deus? Estamos falando do Vitão ou do Beckenbauer? Com todo respeito ao Vitão, para mim é um baita jogador, sou a favor, inclusive, da contratação dele, já falei isso aqui. Agora, 14 milhões de euros mais um jogador, não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. O Flamengo mantém a proposta de 10 milhões de euros, 4 milhões a receber do Thiago Maia, mais 6 milhões de euros em dinheiro. E aí o Flamengo mantém essa proposta e está tentando a contratação, conta com o desejo do jogador e o desejo também dos empresários do atleta. Isso tem sido extremamente importante. Mas, Vene, se conseguir o Vitão, deixa de contratar o Danilo, ou se conseguir o Danilo, deixa de contratar o Vitão? Não. Pelo que eu estou entendendo não. É apuração, inclusive, pessoas me falaram isso. Vene, estamos negociando com os dois, ponto. A ideia é conseguir os dois. E como é que está a situação do Danilo? O Danilo vai rescindir com a Juventus depois do dia 25 de janeiro, que é a data do jogo contra a Napoli. Teve esse acordo entre os representantes do atleta e a Juventus da Itália para ele poder rescindir após esse duelo. Depois desse jogo ele rescinde e fica livre no mercado. A preferência é o Flamengo? A preferência é o futebol brasileiro. Além do Flamengo, quem está brigando? O Santos. O Flamengo ofereceu 2 anos de contrato, mais o Santos ofereceu 2 anos de contrato. O que está pesando na decisão? O projeto. O Flamengo vai disputar a Libertadores, o Flamengo vai disputar a Super Mundial, o Flamengo tem Alexandre no elenco, que é um dos melhores amigos do Danilo, o Flamengo tem o Felipe Luiz como treinador, que é um treinador que já jogou com o Danilo, conhece muito o Danilo, então tudo está favorecendo, inclusive o Danilo tem um projeto social que é aqui perto do Rio de Janeiro. Até isso facilita a vida do Danilo. Então, o projeto do Flamengo, obviamente, esse projeto faz com que o Flamengo fique na frente. Mas eu não vou ficar aqui e não vou fazer isso, cravar que o jogador será do Flamengo, porque se amanhã o Santos faz uma proposta melhor, com tempo de contrato maior, e ele aceita o Santos, eu vou ficar a ver navios aqui e o peixe vai levar o jogador. Então, eu prefiro ter calma, mas sim, existe esse acordo para ele rescindir com a Juventus? Sim, o Flamengo está na frente do Santos hoje, nesse momento.
dia 22 de janeiro, 4h20 da tarde. Amanhã pode não ser, até porque até anteontem o jogador não tinha tomado a decisão. Está acontecendo tudo de maneira extremamente rápida. Vene, tu acha que o Flamengo vai contratar o Danilo? Não sei. Vene, você acha uma boa contratação? Também não sei. Sabe por quê? Eu não tenho acesso aos valores. Eu só vou ter essa resposta se eu acho uma boa ou não depois dos valores. O que eu tenho certeza é, não será um jogador barato. E por falar em não será um jogador barato, vamos falar de uma possível venda do Flamengo. O CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80% de Lohan. Os valores o Flamengo topou, tá? O Flamengo aceitou essa proposta. O Flamengo não fez um pedido a mais, não. O Flamengo aceitou, desde que seja pagamento à vista, ou no máximo em 6 meses. Mas o CSKA ofereceu 8 milhões de euros por 80%, de maneira parcelada até 2027. O Flamengo falou, não, esquece. Até porque não tem como o clube russo dar garantias financeiras, sabe por quê? Hoje, ninguém está dando uma garantia para um clube russo, por conta daquele envolvimento que você já sabe, eu não posso citar a palavra aqui, senão o engajamento do vídeo cai. Mas clube russo está sem crédito na praça, de uma maneira sucinta para vocês entenderem. Então, nem garantias financeiras o Flamengo pode ter nesse caso. Então, para o Flamengo não faz o menor sentido parcelar em várias parcelas, vender um jogador como esse em várias parcelas e só acabar de receber em 2027. Pelo contrário, o Flamengo precisa do dinheiro agora. O Flamengo precisa de fluxo de caixa. O Flamengo precisa ter dinheiro. Tanto é que a venda do Fabrício Bruno só saiu por aqueles valores porque foi à vista, no pau, no ato da assinatura. Então o Flamengo está certo sim dificultar essa questão do parcelamento para o CSKA. Vene, vai sair negócio? Tudo depende dos empresários agora. Os empresários vão ter que intermediar essa situação e pelo que um deles me disse, sim, eles estão tentando chegar a um acordo, a um meio termo, mas está complicado. 8 milhões de euros à vista, sim, é difícil algum clube dar. Mesmo poderia ser o Real Madrid, é difícil. Mas o Flamengo exige esse pagamento à vista. A ver se o clube russo vai topar a pedida do Flamengo. Por falar em pedida, o Atlético Mineiro, rapaz, tentando ter Bruno Henrique, ligou para o empresário do jogador, Denis Ricardo, com a esperança de ter a vontade do jogador e do empresário em uma saída forçada do Flamengo. O empresário falou, não, sem chance. O Bruno Henrique é ídolo no Flamengo, jamais vai forçar uma saída nesse momento. E outra, o Flamengo não quer vender Bruno Henrique. Eles estão achando que mesmo o Bruno Henrique, se o Bruno Henrique, supondo, hipoteticamente falando, tá, que o Bruno Henrique topasse o projeto do Atlético Mineiro, a proposta do Atlético Mineiro de 3 anos, como a imprensa mineira está dizendo que eles querem dar 3 anos de contrato ao Bruno Henrique. Bruno Henrique chega lá no Flamengo, eu quero ir embora. O Flamengo não ia vender. Esquece. Uma fonte do Flamengo falou, Vene, o Bruno Henrique é muito importante, em caixa alta mesmo, muito importante. Ele não será vendido pelo Flamengo. E ele também não quer deixar o Flamengo, e já falei isso aqui várias vezes. Então não existe essa chance do Bruno Henrique ir para o Atlético Mineiro. Já falei para vocês, torcedores rubro-negros, não existe essa chance do Bruno Henrique deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro. O Bruno Henrique não quer fazer isso. Fato é, eles ligaram para o empresário do jogador e a resposta falou não. A resposta dada foi não, não tem como, esquece isso. E outra, o Atlético Mineiro não está errado, vou ser bem sincero, o Atlético Mineiro está mirando a contratação de um bom jogador no futebol brasileiro, jogador que iria agregar. O Atlético Mineiro não está errado, é normal você tentar a contratação de um outro jogador. Agora, você não pode achar que o jogador vai forçar a saída. E o Bruno Henrique está certo em dizer não, e o Flamengo também está certo. O Flamengo pode tentar a contratação de outro jogador também, chegar lá no Palmeiras e tentar o Veiga. E aí? O Flamengo vai estar errado? Não, está mirando contratação alta. Não tem jeito, gente. Isso é a demanda do mercado. Se você tem um bom jogador, obviamente, em determinado momento, você vai receber assédio em cima desse jogador. O Flamengo recebeu, mas não quer fazer e pronto. Tem o direito dele, o Bruno Henrique tem o direito dele e o Atlético Mineiro também tem o direito dele. Galera, para finalizar, para a audiência rotativa aí, para quem não sabe, o Flamengo entra em campo daqui a pouco, 7 horas. Notícia para você, porque o Atlético Mineiro ofereceu 3 anos de contrato e um salário ao Bruno Henrique maior
do que o que ele ganha hoje no Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta quarta-feira. Hoje é dia de Mengão e eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo. Vou falar sobre o salário que o Atlético Mineiro ofereceu ao Bruno Henrique. Vou falar de 83 milhões de reais em 3 anos que o Jorginho pediu para o Flamengo. Vou atualizar sobre a negociação com o Vitão e Danilo e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, o nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso. Gente, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Bom, daqui a pouquinho a bola vai rolar para Flamengo e para falar sobre o jogador que estava na mira do Flamengo, que está fechando com a Udinese da Itália. Trata-se do Valentim Gomes, zagueiro do Vélez, estava na mira do Flamengo, também na mira do River Plate da Argentina, um zagueiro jovem e muito promissor do futebol argentino. O Flamengo chegou a fazer uma sondagem, procurar informação sobre o jogador, e a informação é que o Vélez está vendendo ele para a Udinese da Itália por uma quantia de 10 milhões de euros. E daí fica aquela dúvida, será que não valeria mais a pena tentar uma negociação com o Vélez no Valentim Gomes do que tentar trazer o Vitão, por exemplo, do Internacional, já que o Flamengo teoricamente estaria pagando os mesmos 10 milhões de euros pelo Vitão aqui no Brasil, no Internacional, zagueiro de 21 anos, promissor no futebol argentino. Falando ainda sobre o Vitão, amanhã deve acontecer uma reunião entre o staff e o pai do jogador e também o Internacional, para tentar definir aí de vez a saída do zagueiro. Mesmo o Flamengo avançando na contratação do Danilo, o Flamengo mantém o interesse do Vitão. Não é um ou outro. A ideia do Flamengo é, se possível, trazer os dois para reforçar mais a posição de zaga. Por falar em Danilo, deixa eu mudar o assunto, porque a informação, agora também confirmada por Fabrício Romano, confirmada pelo Globo Esporte, é que o Danilo já está decidido a voltar para o futebol brasileiro e o Flamengo espera o jogador, que o jogador rescinda o seu contrato com a Juventus, e o Flamengo também espera que o jogador chegue no Rio já na próxima semana. Essa é a informação de chegada. Pormenores já estão sendo tratados entre a diretoria do Flamengo e o staff do jogador, apenas esperando aí a rescisão de contrato com a Juve para poder fechar a contratação do atleta e trazê-lo aí para o Flamengo. Bom, falar agora de Jorginho, porque a diferença salarial do que o Flamengo oferece ao Jorginho e do que o Jorginho quer ganhar no Flamengo com um contrato de 3 anos, hoje está em 19 milhões de reais. O Globo Esporte vazou a proposta, o Flamengo oferece a ele mensalmente 1.750.000 reais por mês, e que em 3 anos daria 63 milhões de reais. Porém, o Jorginho ele pede um salário ao Flamengo de 2 milhões e 300. Vale lembrar que é salário e luva, o que daria em 3 anos 82 milhões de reais. A diretoria do Flamengo e o jogador tenta chegar ali e encostar no meio termo, para que a negociação fique boa para todo mundo. Por enquanto, o Jorginho, ele tem lá a situação dele para resolver também com o Arsenal, conseguiu uma liberação com o Arsenal, mas precisa também acertar e aceitar as bases salariais impostas pelo Flamengo. Vale lembrar que no tempo de contrato, as partes já se ajustaram. 3 anos de contrato. Então, Jorginho pediu 3 anos, o Flamengo topou fazer com ele um salário de 3 anos, um contrato de 3 anos. Agora o que falta realmente é chegarem a um consenso na pedida salarial. E eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. 2.300.000 reais é o salário que o Jorginho está pedindo. Você acha que o jogador merece? Você pagaria esse salário para o atleta? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. 2.750 é o que o Flamengo oferece. Quanto você pagaria para ter o Jorginho jogando de meio campo no Mengão? Comente aqui sobre Bruno Henrique no Atlético Mineiro.
Ô, Flazueiro, e essa situação aí? O negócio é o seguinte, o Galo sabe que o Flamengo não quer negociar o Bruno Henrique. O Galo sabe que o Flamengo não quer vender o Bruno Henrique. O Galo sabe que o Flamengo não tá afim de negócio. E aí, o Galo tá tentando seduzir o Bruno Henrique pro Bruno Henrique chegar no Flamengo e forçar uma saída. Como assim, Flazueiro? Vou explicar. O Galo ofereceu ao Bruno Henrique 3 anos de contrato, podendo se tornar 4 anos de contrato. O Bruno Henrique está com 34 anos, esse contrato iria até 37, talvez até 38. E aí, gente, tem uma situação. O Galo oferece ao Bruno Henrique um salário maior do que o que ele ganha no Flamengo hoje. É verdade. A ideia do Galo é tentar seduzir o Bruno Henrique com um contrato maior e com um salário maior. E aí fazer com que o jogador venha até o Flamengo tentar forçar uma saída. Até o momento, não teve nenhum movimento do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro. Por exemplo, o jogador não disse sim ao Atlético, o jogador não fez nenhuma pressão para sair do Flamengo, mas o Galo tenta de forma sorrateira convencer o jogador a deixar o Flamengo e ir para o Atlético Mineiro. Dentro do Flamengo, a decisão está tomada. Não vai negociar o Bruno Henrique com o Atlético Mineiro. O Flamengo nem cogita essa possibilidade. Agora é esperar para ver quais serão os próximos passos do Atlético, que agora já ofereceu um contrato e um salário maior pelo Bruno Henrique. Cabe a gente mesmo esperar para ver como é que vai ficar. Então, bom, para falar do jogo de daqui a pouco, Flamengo e... Sai negócio de empate, sai no último lugar do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu de 5-0, como era esperado. Uma exibição de galo dos garotos. Desde o primeiro jogo, isso era o esperado. Os garotos conseguirem jogar com calma, botar a bola no chão. Ah, Flazueiro, mas o Bangu tinha um jogador a menos. Ah, não. Vamos valorizar a vitória. 5-0, o Flamengo saiu da penúltima colocação do campeonato. Agora a equipe principal começa a jogar sábado e a partir de sábado a conversa é outra. É claro, se a gente for fazer um recorte desses 4 últimos jogos, a gente tem muita coisa para falar. A gente vai ter muitas questões para falar, a gente vai ter muitas questões para reclamar e a gente vai fazer um panorama aí dessas 4 últimas atuações do Flamengo. Mas antes, queria pedir a você que não é inscrito no canal, de Flamengo e Bangu, esse jogo que aconteceu agora e o Flamengo ganhou de 5-0. Começar falando das mudanças. O técnico Kleber dos Santos, ele tira o Thiaguinho, coloca o Lohan na ponta. E assim, a molecada da base, tanto o Alacian, quanto o Guilherme, como o Felipe Tereza, esses garotos, eles estão vivendo uma grande fase, isso desde que o Flamengo ganhou o Mundial contra o Olympiacos no Maracanã. O Guilherme chegou a fazer um jogo na equipe profissional, chegou a marcar gol na equipe profissional no final do ano passado. O Felipe Tereza, a mesma coisa, quando foi para a equipe profissional, marcou gol. Então, assim, jogador de muita qualidade, jogador de ataque de muita qualidade. Hoje, o Carlinhos, a bola chegou mais nele dentro da área. E aí ele conseguiu fazer 2 gols na partida. Um jogo bom para o Flamengo. Óbvio, o Bangu perdeu um jogador logo ali no comecinho do primeiro tempo, na metade mais ou menos do segundo tempo. Isso fez com que as coisas ficassem mais fáceis. Perdeu um jogador importante do meio-campo, meio que abriu o meio-campo ali. Acabou que os jogadores do Flamengo tiveram mais espaço para poder atacar. Mas o que eu gostei da partida de hoje foi erraram bem menos. Os jogadores do Flamengo erraram menos, tiveram mais calma, tiveram mais tranquilidade, conseguiram planejar melhor o jogo, conseguiram encurralar o Bangu e fizeram aí 4 gols no segundo tempo. A partida termina no primeiro tempo 1-0 para o Flamengo e depois no segundo tempo o Flamengo meio que coloca o Bangu na roda ali e consegue fazer mais 4 gols. Inclusive o 4º gol, uma bola cortada do Pablo e aí o Guilherme, ele pega, vai avançando, ele toca, Carlinhos faz o facão e marca ali o que foi o 4º gol do Flamengo. Importante essa vitória, como eu disse, tirou o Flamengo lá da vice-lanterna e colocou o Flamengo na 5ª colocação. Lembrando que os 4 primeiros são quem se classifica aí para a semifinal e final, dependendo dos jogos da semifinal do Campeonato Carioca. É importante o Flamengo vencer a partir de sábado. Aí a história é outra, porque já vai ser o elenco principal jogando contra o Volta Redonda lá no estádio Mané Garrincha, então a cobrança também ela é outra, já vai ser Felipe Luiz, já vai ser
Rossi, Wesley, Léo Ortiz ou algum garoto da base, o Léo Pereira na direita, o Alexandro ou o Ayrton Lucas, o Pulgar, o Everton Araújo, De La Cruz. Esse vai ser o time. Há uma possibilidade, inclusive, da gente ter o Everton Cebolinha jogando já, porque já treinou inteiro ontem, treinou inteiro hoje. A partir de sábado, a leitura do jogo, ela é outra. E é claro que a gente vai torcer sempre para o Flamengo ganhar. O Cinquentão, ele disse assim, ó, o Bangu teve um jogador expulso aos 8 minutos do primeiro tempo. E o pior que o Flamengo... E pior, o Flamengo sofreu o primeiro gol, mas estava impedido, né? Porque o jogo foi 5-0. Jorginho, vai ou não? Gostei da volta do Cebolinha, Adair Fernandes. Daqui a pouco, Adair, eu vou falar sobre as contratações, porque eu vou falar também da situação do Vitão que aconteceu no Internacional hoje. Minutos antes do jogo, o Internacional fez uma postagem ali que indicou, colocou um ponto final na negociação. Guilherme, manda essa menina ir embora, jogando com o Bangu. Manda essa menina embora. Jogando com o Bangu, com 1 a menos. 5 gols foi pouco. Time sem vontade, preguiçoso e triste. Que menina, cara. Acho que é meninada, eu acho. Que você quis escrever aqui, Ailton. Beleza. Só foi tirar o Lohan que o time melhorou. E teve tirado o Carlinho. Era para ter tirado o Carlinho. Se tirasse o Carlinho, era 10-0, com certeza. Poderia reforçar o time e deixar ele no estadual, preparar os outros para as competições mais importantes. Carlito Silva, Carlito, deixa eu te explicar uma situação que talvez você não sabe. Por regulamento, até por assinatura de contrato do Flamengo com a emissora que transmite o Campeonato Carioca, o Flamengo é obrigado. Se o Varela mandasse o Michael, mandasse algumas peças para poder organizar ali o time, arrumar esse time e continuar o restante do campeonato, se pudesse, mas não pode, por contrato, tá? A partir da 4ª rodada é o Flamengo usar o elenco profissional. Acredito que o técnico Felipe Luiz ele vai fazendo uma mescla ali entre titulares e reservas, mas por regulamento o Flamengo é obrigado a usar os profissionais. Vamos, Flazoeiro, nosso Mengão é na raça, mas muitas vezes é no sofrimento. Falou o Newton Bispo, que é membro aqui do canal. Obrigado, Newton Bispo. Tem quase 6.000 pessoas aqui com a gente. Galera, pedir para vocês, por favor, dá o like. É muito importante que você deixe o like. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal. O Wellington Nogueira. Eu continuo na esperança de que Carlinhos vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Esse moleque merece como todos. É verdade, Wellington. Também torço por ele, né? Mas é assim... eu queria muito que ele fizesse 50 gols no ano, porque às vezes as coisas não acontecem e não tem tempo para elas acontecerem. Por exemplo, sábado já volta a equipe principal, há uma grande chance no sábado do Juninho já estrear, aí o Carlinhos ele vai perdendo espaço. Acredito que o Juninho estreando sábado, ele não jogue uma partida completa, pode ser que o Juninho estreie e durante o jogo entre o Carlinhos. Não sei como é que o Felipe Luiz vai montar a equipe, se ele coloca o Juninho, coloca, por exemplo, o Bruno Henrique na reserva e substitui um pelo outro ali para cada um jogar um pouco. Tem que ver qual é a ideia do Felipe Luiz para esse jogo de sábado. O Francisco disse, quero ver o Juninho jogar. O Eberson Campos, estou ansioso para ver o Juninho. O Alisson Ferreira e essa história do Bruno Henrique. O Alisson, fiz um vídeo hoje à tarde falando sobre isso. O negócio do Bruno Henrique é o seguinte, cara. O Bruno Henrique, ele tem uma proposta do Atlético Mineiro na mão. O Atlético Mineiro oferece a ele um contrato maior do que o que ele tem com o Flamengo, de mais tempo do que o que ele tem com o Flamengo, e ganhando mais do que ele ganha no Flamengo. Qual é a ideia do Galo? Fazer ele pressionar o Flamengo a negociá-lo. O Galo quer comprar, o Flamengo não quer vender. E internamente no Flamengo se fala, não tem possibilidade de a gente vender o Bruno Henrique. Não vamos vender o Bruno Henrique. Não queremos vender o Bruno Henrique. E aí o que acontece é o seguinte, a ideia do Flamengo é não vender. E a ideia do Galo é oferecer um contrato maior, oferecer um salário melhor para o Bruno Henrique pressionar o Flamengo a ser vendido. Por enquanto, Bruno Henrique não fez nenhuma ação que levasse ele a sair do Flamengo, por exemplo. Certo? O jogador está tendo uma postura muito profissional, inclusive. O Guilherme de Carvalho.
Não sei onde o Flamengo está com a cabeça que recusou a proposta pro Lohan, para a Rússia. Era para vender esse menino. Falou aqui o comentário aqui do colega. Agradecer aqui o superchat do Fabiano Oliveira, mandou R$2. Carlinhos, 3 gols. E Gabigol, 0 gol. Carlinho, gol. Carlinho decisivo, né? Já dizia o Tite. Sem atacante não dá para vender. BH. Mas eu acho que o Flamengo não vai vender o BH em hipótese nenhuma para o Atlético Mineiro, tá? Mesmo se contratasse outros atacantes, outros jogadores na posição. Flazoeiro, o Flamengo tem que vender o Lohan, já li esse comentário aqui. O Flamengo não vai negociar o Bruno Henrique, falou a Fernanda Cardoso, exatamente, Fernanda. Dentro do Flamengo, essa decisão já está tomada, que não vai negociar o Bruno Henrique. Esse povo fica falando aí para vender o Lohan de graça, barato. Depois de tudo, se dá mal. Igual aconteceu com o Rodrigo Muniz. Um monte de jogador fica reclamando da diretoria do Flamengo. Está querendo dizer aqui basicamente o seguinte, que a gente às vezes, o torcedor fica pedindo, vende. Aí o Flamengo vende, chega lá fora, o moleque consegue jogar, consegue se destacar, e muitas das vezes, depois que o jogador se destaca, o pessoal fica reclamando, dizendo, pô, o cara agora tá se destacando, foi embora de graça, saiu do Flamengo de graça. Quanto foi o jogo? Entrei agora, 5-0 Mengão. E o Danilo, o Danilo é o seguinte, o Flamengo esperava ele tomar a decisão, já tomou a decisão de voltar para o Brasil, agora o Flamengo espera ele decidir lá com a Juventus, para poder rescindir o contrato. Boa noite. Esse Lohan não é jogador para o Flamengo. Tinha que ter vendido há muito tempo. Não Guilherme. vale... Oi? Não, só pede rapidinho pra galera deixar o like, Guilherme. 7 mil pessoas, apenas menos 4 mil likes, Guilherme. Gente, não vamos nos iludir com o Carlinhos, por favor. Ele deu sorte hoje. Também, olha o que o Flamengo enfrentou e com -1 o jogo todo. Pelo amor de Deus, falou aqui o Leonardo dos Santos, que não está depositando aqui uma confiança de Carlinhos. Bom, Flazoeiro, negociação do Jorginho. Cara, tá naquela questão salarial. Falei no vídeo da tarde também. Hoje no vídeo da tarde eu falei do Jorginho, a diferença de salário do que ele pede para o que o Flamengo oferece, e falei também sobre a situação do Bruno Henrique. Aconselho vocês a assistirem o do Vitão, né? Vitinho não, Vitão. O que acontece é o seguinte, gente. O Vitão, ele tá negociando com o Flamengo, ele já tem meio que tudo acertado com o Flamengo, e o Flamengo precisa acertar com o Internacional. Só que o que acontece é o seguinte. O Internacional não quer negociar um jogador com o Flamengo, e hoje à tarde o Inter fez uma postagem meio que colocando um ponto final na negociação. Amanhã vai ter uma reunião entre o staff do Vitão e o Inter, mas hoje à tarde o Inter fez uma postagem meio que colocando um ponto final. O Inter postou 44, aquela setinha assim um emojizinho de uma setinha para um lado e para o outro assim, 4, como se ele estivesse mudando da camisa 44 para a camisa de número 4 lá no Internacional. Ou seja, é meio que o Inter indicando que não vai negociar um jogador com o Flamengo. Ou se for negociar, não vai ser uma negociação tranquila. Não vai ser uma negociação a qual o Flamengo vai conseguir trazer o jogador de forma tranquila. O próprio Inter já mudou o número da camisa do jogador. O próprio Inter dá sinais de que conta com o jogador para a temporada. O próprio Inter aparentemente se demonstra interessado a continuar com o atleta. Agora cabe ao Flamengo querer fazer uma proposta maior ou chegar naquilo que o Inter pediu, 10 milhões de euros e perdoar a dívida lá de 4 milhões do Thiago Maia. Esperar para ver qual vai ser o desfecho dessa negociação. Lembrando que o fato do Flamengo querer o Vitão não faz o Flamengo desistir do Danilo. O Flamengo quer fazer as duas contratações. Por que o Flamengo não aciona o Inter na FIFA, igual está fazendo com os clubes de Portugal? Matheus Silva, porque existe uma cláusula, tem uma questão de contrato que, teoricamente, como não venceu a última parcela, o Flamengo não pode acionar na FIFA ainda. Tem que esperar vencer a última parcela. E Flamengo, o Flamengo conquista a vitória. A gente vem falando que no Campeonato Carioca os times
grandes estão tendo muitas dificuldades em vencer. O Flamengo faz um 5-0, vai para a quinta posição, é a primeira vitória do time. Só passando os gols, eu estou com ele aqui na tela, vamos lá. Felipe Tereza, Wallace, Carlinhos fez 2 vezes e o Guilherme Gomes, Gustavo Zupac. Vitória importante dentro da matemática do campeonato. Claro que não é o campeonato que vai determinar a vida de ninguém na temporada. O que acontecer com o Flamengo no Campeonato Carioca tem importância zero para o sucesso ou o fracasso da temporada rubro-negra, mas é claro que se classificar é melhor do que não se classificar. E depois de um começo muito ruim, o Flamengo tinha pontuação nas primeiras rodadas de briga contra o rebaixamento, e claro que não é essa a realidade. Então, assim, era importante que os meninos também deixassem uma imagem melhor. Para o Flamengo como clube, é uma vitória importante que ajuda a preparar o terreno para quando os titulares voltarem, o Flamengo ter condições de brigar por coisas maiores do campeonato. E do ponto de vista individual desses jogadores, desses meninos, desses jovens atletas do Flamengo, é importante para que eles deixem uma imagem melhor, como eles deixaram na última temporada. Os meninos do Flamengo foram importantes para o time que, posteriormente, o Tite assumiu com os titulares e levou o Flamengo à conquista. Então, para eles também é importante uma goleada sobre o Bangu, a primeira vitória no campeonato. O Carlinhos, que no Campeonato Carioca... O Carlinhos chegou ao Flamengo pelo Campeonato Carioca que fez pelo Nova Iguaçu, né? Então, para ele também é importante fazer os seus primeiros gols na temporada. Era hora do Flamengo vencer e venceu com bastante expressividade contra o simpático Bangu. Só registrando que o Bangu teve um jogador expulso, né, aos 9 minutos do primeiro tempo. André Kfouri, a vitória do Flamengo é aquela coisa. Nessa fase do ano, um dos grandes objetivos é também não ter ruído, né, em ambiente. Então ganha, vira a página e tenta seguir um pouco mas melhor. A gente não pode esquecer o trabalho dos jogadores que entram em campo, né? Eles não têm responsabilidade, pelo menos direta, no estado de coisas que leva a essa situação de início de temporada em que o Flamengo tem 2 times, um está aí e o outro não. O fato é que eles são não só funcionários do clube, são representantes do clube e da torcida nesse momento. Entram em campo pelo Campeonato Estadual, Flamengo se apresentando a torcedores, etc., não fazendo o seu melhor papel, porque do ponto de vista do calendário isso é uma coisa insana, né? É óbvio que a torcida do Flamengo deveria estar vendo o time do Flamengo. Mas nós temos um estadual que se apodera do período da pré-temporada. O Flamengo teve outros planos com os seus principais jogadores e a sua comissão técnica. Agora, esses que entraram em campo, estão entrando em campo repetidas vezes pelo Campeonato Estadual, têm um trabalho a fazer e a obrigação, um compromisso de fazer bem. Hoje fizeram, em outras ocasiões, nem tanto. Também não é uma situação de ter uma exigência desmedida em relação ao rendimento deles, mas é claro que faz muito bem para todo mundo quando o Flamengo ganha por 5-0 com essa escalação aí. Eu estava lendo um debate em redes sociais de torcedores, uma coisa que eu achei legal de trazer para cá. É óbvio que o time do Flamengo, como outros, está jogando com... Aí a gente tem agora vai, Flamengo no Carioca, uma vitória, um empate, 2 derrotas, gols marcados 8, gols sofridos 5, 33,3% de aproveitamento. Falando sobre a utilização de jogadores sub-20, sub-18 e tal, e claro, jogando contra profissionais, esses meninos não é que vão subir e sair ganhando. Mas quanto eventuais trechos de má fase de um time acabam pegando, de certa forma, em um ou outro garoto que tenha, de repente, aquela observação de que ele pode ser um destaque futuro, mas um destaque futuro já estaria jogando bem. Como é que você vê isso? Pode porque, assim, o torcedor, especialmente... quando a gente está falando de meninos, de categorias de base, porque assim, por exemplo, a Copa São Paulo está rolando agora. Para o torcedor, a Copa São Paulo é a oportunidade de conhecer quem é bom, quem não é, na base do meu time. Mas para os clubes, a Copa São Paulo é mais um torneio. Ele é o mais comentado, mais badalado, mas a avaliação sobre o trabalho desses jovens jogadores não vem pela Copa São Paulo, vem também pela Copa, mas vem pelo ano inteiro. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, os treinamentos com o time de cima, no time de baixo, etc. e tal. Mas para o torcedor, é nessa hora que ele vê. E aí, quando tem um campeonato estadual nas primeiras rodadas, como vem sendo o Campeonato Carioca, com muitos meninos em campo, para o torcedor é hora de ver aquele menino que falavam que é bom, o Felipe, aquele menino da base que falaram que é bom, vamos ver ele jogar. E se ele não joga bem, o torcedor fala, puxa, mas eu esperava tanto dele, porque no decorrer da temporada, especialmente num time como o Flamengo, que é um time de elenco numeroso, jogadores badalados, muito craque junto,
as oportunidades para esses meninos, elas são mais escassas. Então, a hora deles aparecerem com regularidade, jogarem 90 minutos, eventualmente jogarem um clássico ou jogarem jogos consecutivos, é agora. Então, para o torcedor, muito mais do que para o clube, a imagem deixada nesses jogos é o que vai habitar a mente do rubro-negro, no caso, para quem for bem e para quem for mal também. Jogando para você, André, agora a questão dessa transição que deve ser gradual e não só para o Flamengo, para os outros também que estão adotando no Rio de Janeiro times mesclados, porque haverá o afunilamento de enfrentamentos diretos. Sim. E aí os jogadores principais, se não em sua totalidade, mas na maioria já devem aparecer. A pressão dos caras que vão chegar de férias ainda, aí você dá um descansinho melhor para tentar dar uma pré-temporada, mas eles vão entrar com a panela de pressão, a batata quente, justamente em jogos grandes. Aí depende da forma como o Flamengo especificamente planejou o seu início de ano, os primeiros 3 meses, e como ele pretende tratar o campeonato estadual, quando todos os jogadores, o time inteiro, estiver no Rio de Janeiro à disposição para trabalhar. No ano passado, havia uma decisão muito clara do clube, não só da comissão técnica, mas do clube como instituição, de iniciar o ano forte e ganhar o estadual. Foi o que aconteceu. Comissão técnica do Tite. O Flamengo ganhou o estadual. A sequência não foi boa, a comissão técnica foi demitida meses depois, chegou o Felipe Luiz, recolocou o Flamengo no caminho. Então vai depender de como o Flamengo vai direcionar a importância do estadual nesse ano de 2025. A minha impressão é que a prioridade tem que ser a preparação do time no ritmo e na carga necessários para levar o Flamengo a disputar os troféus que o Flamengo quer realmente ganhar nesse ano. E o estadual, ele pode ser um deles, porque é o que se tem nesse momento, mas não deve ser, assim, um grande objetivo. A temporada passada mostra o que acontece quando o estadual vira essa vontade toda de ganhar e o resto do ano não vai bem. A gente já vai falar do mercado do Flamengo, também falaremos sobre o Cruzeiro, cobranças ali em relação ao Fernando Diniz, derrota da Raposa. Mas para a gente arrematar essa parte sobre o Flamengo de jogo, o jogo de hoje, e ao mesmo tempo esse contexto de início de temporada, Zupac, a gente sempre tenta dar os devidos valores e tamanhos para campeonatos estaduais, início de temporada. Eu evito muito as palavras fracasso, vergonha e tudo mais, mas se o Flamengo não se classificar para uma semifinal, não um fracasso, mas não começou legal, mesmo com essa questão de começar o ano com jovens jogadores. Claro que é frustrante, óbvio que é frustrante, mas não tem nenhuma importância para a temporada. O que acontecer no campeonato estadual, especialmente para um clube como o Flamengo, não tem nenhuma importância para o que vai ser o ano do Flamengo. Mas é evidente que, dada a vantagem técnica, financeira, estrutural que o Flamengo tem em relação aos seus concorrentes, especialmente os menores, qualquer coisa que não seja, no mínimo, uma semifinal, é muito frustrante. É evidente que sim, mesmo o Flamengo jogando metade dessa fase com garotos, o que se espera é que o Flamengo se classifique com tranquilidade. Então, sim, é frustrante se isso acontecer, não terá peso algum na temporada do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, mas falando de mercado do Flamengo. Seguimos o Sport Center e seguimos com o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre traz as informações do dia. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para a temporada 2025. Jogadores no Ninho do Urubu, o elenco principal, que vai a campo pela primeira vez em um jogo oficial no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Ao mesmo tempo, a diretoria busca ainda os reforços, como a nossa Dani Boaventura já até trouxe também. O Flamengo se aproxima do Danilo, muito provavelmente vai ser jogador do clube se desenrolar totalmente a situação com a Juventus da Itália, conseguir uma rescisão. O Jorginho é aquilo que a gente vem falando, a situação é financeira mesmo, chegar aos valores adequados ali para o jogador e para o Flamengo também, e também, ao mesmo passo, ele conseguir se acertar com o Arsenal da Inglaterra, pedir uma liberação, algo nesse sentido, sem custos, preferencialmente para o Flamengo. Além disso, há a tentativa pelo Vitão, tentar convencer especialmente o Internacional. O Vitão teria o desejo de jogar no Flamengo, mas precisa de um acordo, obviamente, com o clube detentor dos direitos econômicos. O Flamengo acena ali com 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que se transferiu por lá. Então é isso, o Flamengo aos poucos vai encorpando
o seu elenco sobre Bruno Henrique, uma possibilidade de Atlético Mineiro, sondagem, etc. Bruno Henrique, o Flamengo está bem seguro com ele, porque a multa para mercado nacional é no valor acima de R$1 bilhão. Uma informação complementar a essa derrota do Bangu, vitória do Flamengo. O técnico do Bangu, Júnior Martins, foi demitido depois deste 5-0 pelo Campeonato Carioca. A gente... seguidas, mas eu queria falar da tua expectativa, né? Você fez O os Donani. 3 jogos agora do ano, o Hugo ainda não estreou, voltou a treinar agora no campo por causa da amidalite, mas como é que tá pra você? Tá com a expectativa de repente jogar o Majestoso? Assim, falando da minha expectativa, do meu sentimento, estou muito feliz com esse começo de temporada, com esses jogos, com a oportunidade, com o meu desempenho. E sobre a expectativa para o Majestoso, é deixar na mão da comissão técnica. O Hugo hoje é o goleiro titular. O Hugo está melhorando agora, voltou aos treinos, né? Então, foi como eu falei, é continuar trabalhando, dando o meu melhor no dia a dia, evoluindo cada vez mais. Sempre que eu tiver as oportunidades, poder abraçar e ajudar a equipe da melhor maneira. Se precisar. Estamos aí sempre preparados. Participou, né, só pedia que você olhasse. É isso aí, nação rubro-negra. Essas foram as últimas atualizações sobre Danilo, Vitão, Jorginho e Danilo, gente, isso mesmo. Todas essas novelas envolvendo Bruno Henrique e o interesse do Atlético Mineiro, como vocês viram, né? Eles querem mais, o Bruno Henrique não quer e o Flamengo muito menos. Agora eu quero saber de vocês o que acharam dessas movimentações do Mengão. Será que o Danilo, Vitão e Jorginho vão vir realmente para o Flamengo? Comenta aí. Deixa a opinião de vocês. E Bruno Henrique, será que vai ficar no Mengão? Deixa seu comentário, porque a sua opinião é muito importante pra gente. É sempre importante, né? Não esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou, de se inscrever no canal, né? Claro, ativar ali o sininho das notificações e não perder nenhum conteúdo que rola aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo e obrigado por vocês continuar comigo até o final do vídeo. Valeu, nação rubro-negra!